Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje quero falar sobre livros. Quero falar sobre um autor que chama John Williams. Esse autor foi publicado no Brasil pela Rádio Londres e tem dois livros dele bem bacanas. O primeiro deles foi Butcher's Crossing. É um livro que se passa nos anos 1800, finalzinho, né, do 1870 especificamente. O Will Andrews é um jovem que desiste da faculdade e ele sai ali da vida de classe média dele, vai pro oeste e ele quer viver ali uma aventura de uma caçada, alguma coisa assim. Então ele parte com um caçador para uma caçada de búfalos. E é uma história muito simples, a história é exatamente isso. Ele abandona a vida dele, vai lá, encontra o caçador, e eles partem para fazer essa caçada de búfalos e caçam os búfalos. Ele é um romance naturalista, assim, ele é bem curioso, ele é uma coisa muito descritiva e tal. E ele trata muito dessa viagem dele, desse espaço do oeste americano, dessa questão da caçada, ou a dificuldade que era ir de um lugar para o outro. E é um romance muito interessante, ele é muito gostoso de ler. Parece simples a história, mas ela tem uma profundidade. Ela tem, inclusive, assim, o final da história é muito bonito. É quase poético, assim, o final da história. E é um livro diferente da maioria dos livros que você tem por aí, né? Porque tem essa questão muito seca, assim, muito naturalista, assim. Então é um livro que vale muito a pena ler. Eu gostei muito de ler esse livro. Tem momentos ali muito tensos ali no meio do livro. Eu tem uma cena assim que eu não consigo esquecer, que é um lance que eles estão no meio da viagem lá, eles têm os equipamentos são puxados lá numa carroça, puxadas por boi, né? E eles estão sem água ali há muito tempo, não sabe quando vai achar água de novo. E os bois eles estão morrendo de sede e parece que o boi quando ele está com muita sede, a língua dele vai inchando. E até um ponto que ela não cabe na boca e o boi morre. Então eles começam a lavar a língua do boi com o pouco de água que eles têm para o boi aguentar um pouquinho mais, assim, né? E, puta, é muito tenso, é muito intenso, é muito paranoico em alguns momentos, mas é bem interessante, é uma visão bem interessante, assim. É um faroeste onde não tem é um faroeste que não é um bang bang, é bem legal isso. Vale muito a pena ler Butcher's Crossing, né? É muito interessante. E o outro livro desse mesmo autor, ele chama Stoner. É, o Stoner ele já é um pouquinho para frente a história, né? Nos anos 1910 e 1950. O Stoner ele é um filho ali de uns fazendeiros e ele vai para a faculdade para aprender agronomia. Só que na faculdade ele acaba se interessando por literatura e fica na faculdade. Vira pesquisador, professor, e ele encontra na faculdade, assim, ele encontra na pesquisa com a literatura alguma coisa que ele nunca tinha visto na vida no campo. E a faculdade ela se torna um abrigo para ele, assim, durante tempos muito difíceis, né? Ele passa ali pelas guerras, né? Pelo entre guerras e pela Segunda Guerra, pela Primeira e pela Segunda Guerra, no momento que ele estava na faculdade. E é uma história muito triste, assim, a vida do Stoner. O Stoner é um cara muito, como que eu posso dizer assim, pacífico em relação à vida dele.
as coisas vão acontecendo, a vida dele vai acontecendo, e ele é bem assim, stone em inglês é rocha, né? Stoner seria sólido, né? Ele é isso, ele é sólido, ele é fixo. E ele tem um casamento muito complicado, ele tem uma vida, ele tem um relacionamento, esse relacionamento amoroso com a mulher é muito, muito complicado. A vida dele dentro da faculdade passa por algumas turbulências. E é interessante que, assim, é uma história praticamente sem ação, né? A vida dele é praticamente desinteressante, né? Porque é um cara que fica ali na faculdade, lendo, pesquisando literatura antiga, mas o romance ele é narrado com uma intensidade, uma dinâmica que ele dá uma vida, ele dá uma energia nessa vivência acadêmica que é impressionante. Tem um momento que é meio auge, assim, que é uma prova oral com aluno ali para uma defesa de doutorado, que é muito, muito intenso o momento. Puta, parece uma batalha, parece uma guerra. É muito impressionante a energia impressa nessas pequenas coisas. Tem algumas cenas no livro também que são muito legais, assim, os amigos do Stone, é a relação deles com a faculdade. Tem uma fala de um deles sobre o que é a faculdade para cada um deles, né? E, e um deles fala que assim, a faculdade é um espaço para tirar pessoas como eles que não são adequados para a sociedade da sociedade. É um negócio assim, puta, é uma visão, é uma coisa muito interessante assim. O autor, o John Williams, ele também é professor universitário, não da mesma época, né, que seria o Stoner, né, mas ele consegue colocar ali uma visão bem, bem interessante da vida acadêmica. E ele cria um personagem praticamente sem grandes emoções, mas que é muito interessante, é muito profundo e que mexe muito com a gente. É muito fácil você se identificar com o Stoner e com os desdobramentos da vida dele. E, e é isso, assim. É um livro que, assim como Butcher's Crossing, são dois livros que valem muito a pena ler. É um autor que vale muito a pena conhecer. Eu fiquei muito feliz de conhecer esse autor. Gostei muito de ler esses livros. E eu recomendo bastante para quem quiser aí. Então é isso. Obrigado aí por ouvir. Curta, compartilha. Se você ouviu a versão em podcast, tem lá o canal do YouTube Diletante Profissional. Lá no youtube.com/diletante profissional. Você se inscreve lá no canal que dá uma força. É isso, obrigado.